O caos na saúde pública em todo o país já é um fato conhecido por todos e aqui em Santa Catarina não é diferente. Emergências lotadas e pacientes esperando por atendimento em macas espalhadas pelos corredores dos hospitais. Isso realmente é uma situação extremamente delicada e preocupante. Melhorias são cobradas tanto pelos médicos quanto pela população, que são os principais prejudicados com tudo isso. O mesmo drama vivido por diversas pessoas. É vergonhoso, né? Tanto que eu mesmo peguei e liguei pra minha irmã para ver se consegue um dinheiro para poder fazer uma consulta particular, porque não tem como esperar. Tem pessoas mais graves que eu ali dentro, ali, chorando no corredor lá. Tá horrível. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu deixo às 11 horas da manhã aqui. A falta de estrutura revolta. Um sistema de saúde que convive diariamente com a insatisfação dos usuários. Na maior emergência do estado, o Hospital Regional de São José mostra uma dura realidade. Alguns são vencidos pelo cansaço e vão embora. É o caso de Gisele e do esposo. Cansamos de esperar, ele continua com dor. Fomos pegar informação, falaram que a enfermeira está ocupada, passando uma sonda, que só quando terminar que vai voltar para começar a triar os pacientes novamente. Em Florianópolis, o Hospital Celso Ramos não é diferente. Corredores lotados, jovens e idosos passando trabalho em meio à dor e à aflição. Está horrível, né? Simplesmente está horrível, porque tem gente lá, idosos, pessoas com 77 anos, 80 anos lá dentro e desde as 5 horas da tarde lá para ser atendido e não conseguem nada. O sofrimento causa indignação e revolta. Um sistema de saúde falido diante dos olhos da população. Para mim está uma vergonha. E não tem... demora muito o atendimento, não tem médico. Isso é inadmissível, uma coisa dessa. Isso é uma vergonha, uma falta de respeito com o ser humano. Sim. É justamente por causa desse descaso com a saúde pública que amanhã acontecerá em todo o país uma paralisação dos médicos em defesa da saúde, de qualidade à população e também condições dignas de trabalho aos profissionais da medicina. Eu estou recebendo aqui no estúdio o Dr. Agnel José Bastian Júnior, que é presidente da Associação Catarinense de Medicina. Boa tarde, doutor, bem-vindo. Boa tarde, Karen, obrigado pela oportunidade de falar aqui nesse programa, esclarecer algumas coisas a mais para a população, que é muito importante. Tudo isso está sendo feito em prol da população, da saúde das pessoas, da manutenção da dignidade do atendimento, da nossa profissão e da melhora do atendimento, porque o atendimento não tem dignidade hoje. Nós vimos há pouco nessa matéria que acabou de passar, uma situação que é caótica, que é literalmente uma situação de inconstitucionalidade. Onde é que está o nosso dever essencial, básico de acesso à saúde? E a gente precisa fazer esse alerta para todo mundo, porque de repente você nunca precisou do Sistema Único de Saúde, de repente não sabe exatamente, não tem noção, por mais que assista as matérias, do caos que é e da vergonha que é o atendimento no nosso país, e realmente é desesperador, é de chorar. Se você senta numa emergência de um hospital público e fica ali só 5 minutinhos, você vai sair dali acabado, de tão triste de ver o que nós passamos, o que o cidadão passa diante de um atendimento totalmente precário no nosso país. Por isso, aliás, esse é um dos grandes motivos, um dos principais motivos das reivindicações de vocês, né, doutor? Eu quero só que você aproveite para esclarecer, que eu acho que é bastante importante, alguns atendimentos serão mantidos, porque mesmo diante desse caos e que todo mundo quer e exige melhorias, principalmente os pacientes que sofrem com isso, é claro que a notícia de uma paralisação deixa todo mundo muito preocupado, afinal de contas, tem pessoas que estão esperando há meses por uma consulta médica. Então, vamos esclarecer como que vai ser essa paralisação, quem para e o que continua funcionando. Aspectos básicos, regras básicas. Jamais os médicos param de atender emergências, urgências, emergências e tratamentos que não podem ser descontinuados. Nessa ou em qualquer outra paralisação, isso é primordial. A paralisação é de um dia apenas, Karen. No dia seguinte já todo mundo volta ao trabalho. Essa paralisação, ela é uma medida extrema. A gente sempre, as entidades médicas só orientam a paralisação como último recurso.
E é um recurso importante para chamar a atenção da imprensa, para chamar a atenção dos gestores, para chamar a atenção da população, porque a gente precisa que as pessoas ouçam o que as entidades médicas e vários setores da sociedade organizada estão dizendo. Que não é um problema de falta de médicos, de número de médicos, é um problema de distribuição de médicos. Que não é um problema de falta de vontade de trabalhar nos lugares distantes ou nos rincões onde não há médicos. É porque não tem a menor condição de trabalhar nesses locais e fazer uma medicina decente. Não é? O que essas medidas do governo tentam passar para a população, na verdade, é uma mensagem enganosa de que um médico, sabe-se lá com que formação, vá trabalhar num lugar distante, só levando sua caneta e seu estetoscópio, ele vai fazer uma medicina do século XIX. Nós não podemos defender isso para as pessoas. É dever da medicina zelar pela qualidade, pela equidade e pela qualidade do atendimento das pessoas, né? Doutor, assim, ó, eu separei para a gente falar pontualmente das reivindicações de vocês para esclarecer direitinho para a população o porquê e entender melhor a nossa realidade. Então vamos lá, ó, carreira de Estado para médicos possibilitando o exercício digno da medicina nas cidades mais distantes dos grandes centros. É exatamente o que o doutor estava falando. É muito difícil para um médico ser mandado para uma cidade de interior, onde possivelmente ele vai trabalhar o dobro do que foi acordado e ainda chega lá e ele não tem o mínimo de estrutura para realizar alguns procedimentos e diagnosticar algumas doenças, porque não tem como, o médico não é vidente, ele precisa de uma estrutura para saber exatamente o que aquele paciente tem. Nós estamos falando de estrutura mínima. Exatamente. Né? Um aparelho de raio-x, um aparelho de ultrassom, um laboratório para fazer meia dúzia de exames. Mais do que isso, Karen, o plano de carreira para médicos, e não só para médicos, como para os profissionais da saúde, porque o médico não trabalha sozinho, né? Ele é absolutamente essencial. Nós temos mais de 20 carreiras profissionais no Brasil que têm plano de carreira. Como é que se faz, por exemplo, para ter delegado de polícia em todos os locais, em todas as cidades do Brasil? Esses profissionais têm uma carreira onde eles vão passar por esses locais, não é? E assim tantos outros profissionais. Como é que se pode querer fazer um médico trabalhar numa cidade que tem 5 mil habitantes, onde ele não tem nada, né? Ele vai para lá muitas vezes atraído por uma oferta de remuneração que é até enganosa, porque ele é precarizado, ele chega lá, não tem contrato de trabalho, 2 ou 3 meses depois o prefeito da saúde, da cidade, ou o secretário da saúde, não consegue manter a oferta que fez inicialmente para atraí-lo, e aí ele fica refém do laço, do link emocional que ele fez com as pessoas que ele atende. É uma armadilha e é uma injustiça isso, porque o médico sofre com isso. Sim, com certeza. Eu vou pegar um gancho... Ele se sente responsável por aquelas pessoas, né? Gostaria de pegar um gancho numa palavra que tu disseste na tua abertura, né? No desespero das pessoas quando chegam no serviço de saúde pública. Existe o desespero das pessoas que trabalham na saúde pública também, dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos, não é? Todo mundo que trabalha dentro de um serviço de saúde e que trabalha nas condições que a gente vê hoje, sofre uma barbaridade de ver as pessoas fazendo uma fila enorme lá dentro, sem ter condição de atender todo mundo e ter que priorizar casos mais graves porque não tem outra coisa a ser feita. Isso é uma coisa muito vil, isso é muito cruel com as pessoas que precisam ser atendidas e com os profissionais que estão lá dentro trabalhando. E muitas vezes nós estamos falando de casos bastante graves, é como se tivesse que escolher quem vai sobreviver. Até porque quem se dispõe a ficar numa fila durante 8 horas para ser atendido é porque ele não está muito bem mesmo. É, exatamente. Eu vou pegar mais uma questão aqui, deixa eu só me localizar. Revalida, sim, para avaliação dos médicos estrangeiros que vêm atuar no Brasil. O Revalida, ele já existe. O óbvio tem que ser dito, né? Para a gente isso é óbvio, é impossível acreditar. O Revalida é um exame, é um teste que é feito com o médico, tá? O Revalida é um exame de medicina básica que se faz no Brasil todo, aplicado pelas universidades federais, para avaliar o conhecimento mínimo de um médico que venha de outro lugar, formado fora do Brasil. Como é que alguém pode aceitar que uma medida, seja ela de quem for, do governo federal, do Ministério da Saúde, defenda a vinda para o Brasil de um profissional de qualquer área sem revalidação de diploma? Isso é um absurdo. Os médicos, as entidades médicas não são contra a vinda de médicos estrangeiros, muito pelo contrário. Gostaríamos muito que as grandes cabeças da medicina formadas lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, viessem para o Brasil melhorar a qualidade da nossa medicina. Perfeito.
Agora, não é isso que vem. Porque quando se defende não fazer revalidação de diploma, qual é a mensagem que está por trás disso? Vão vir desqualificados. Sim, com e nós não vamos fazer os exames nessas pessoas porque elas não vão passar. Porque não tem outro motivo para defender a não realização de um exame básico de competência. Sim. Então, nós não podemos aceitar isso e a sociedade não pode aceitar isso. Que venham médicos de fora, ótimo, mas eles têm que fazer o revalida. E não um remendo de revalida, que é o que o ministro da Saúde por vezes sugere, que eles não precisam fazer o revalida, eles vão fazer um acompanhamento, um segmento. Gente, isso é um engodo, isso é botar um indivíduo mal preparado para atender as pessoas que já não têm nada. É mais cruel ainda. Vamos para o próximo ponto. Regulamentação da profissão de médico. Perfeito. Isso é a lei da regulamentação da medicina. Por incrível que pareça, a medicina não é regulamentada até hoje, né? Ela é uma lei que levou 11 anos sendo debatida dentro do Congresso Nacional até ser aprovada pelo Senado e com a participação de todas as profissões da área da saúde plenamente representadas e com direito à expressão e ela foi bastante modificada até chegar no seu aspecto final. Não é perfeita, nenhuma lei é perfeita, né? Mas esse produto final foi o fruto de 11 anos de trabalho de debate e de 27 audiências públicas. Ok. Foi aprovada pelo Senado e foi vetada pela presidente, na nossa visão, como ferramenta política, justamente para tirar o nosso foco e da sociedade dessa questão mais grave que nós falamos há pouco, de trazer profissionais sem revalidação de diploma. Esse é o foco do governo federal. É isso que é, na nossa visão, o objetivo número 1 deles. Né? Eles não batem muito nisso, mas é isso que eles precisam fazer. Por que eles precisam fazer isso? Porque o governo federal tem mandado desde 2006, são entre 600 e 900 pessoas que saíram do Brasil para fazer medicina em Cuba e que o governo federal precisa trazer essas pessoas de volta. Eles não têm padrão técnico mínimo para passar no revalida, mas há um compromisso do governo de trazer essas pessoas de volta, né? Que mandou para fazer medicina numa escola chamada Escola Latino-Americana de Medicina em Cuba. São pessoas principalmente vindas do movimento do MST, do Movimento Sem Terra, e também algumas pessoas selecionadas pelo PT para fazer medicina lá fora. Doutor, eu vou pular já para a próxima questão. Saúde 10 com a garantia de 10% do orçamento da União para a saúde, que hoje apenas 4% é destinado. Você estava comentando, inclusive, comigo que em outros países, há países em que 20% do orçamento da União é destinado à saúde. 4%, gente. 4%. 4% do país, que é o 6º PIB do mundo. Isso é tratar a saúde da população com miséria. Então, não é possível sustentar, manter o programa de saúde pública mais bonito do mundo, que é o SUS, com trocados, com dinheiro insuficiente. Isso, dinheiro que eu digo para manter a estrutura do SUS e capilarizar o atendimento em todos os lugares do Brasil. Então, trazer médicos de fora, de baixa qualidade, que não passam no revalida, e defender ferrenhamente como eles defendem, de não botar dinheiro na saúde, tanto que essa questão passou pela emenda pelo projeto, pela regulamentação da emenda constitucional 29, e os 10% da saúde já estavam lá, e a presidente vetou isso. Né? Então, assim, não é que não há vontade política de botar os 10% da receita da União na saúde, não. Há vontade política de não botar. Né? Então, é esse conjunto de coisas que mostra o quão falacioso é esse projeto como um todo. Né? E é fato que se mudasse, se aumentasse para 10%, na realidade da saúde pública seria outra. É fato. Outra, porque nós estamos falando de 10% do dinheiro que o Brasil arrecada em impostos. Por falar nesse dinheiro, vocês reivindicam também um reajuste imediato da tabela do SUS. Qual é a realidade hoje? Como o médico é remunerado pelo SUS? Veja, não é a questão nem na remuneração do médico, é a questão da manutenção do atendimento pelos hospitais filantrópicos. Uma parte enorme do atendimento do SUS hoje é feito por hospitais que não são do poder público, são hospitais privados, de organizações religiosas, enfim, que prestam
serviço ao SUS, pois o SUS remunera esses hospitais e a todos os serviços prestados por eles por uma tabela que tem mais de 11 anos, que ela não sofre um único reajuste. Então os hospitais filantrópicos estão fechando pelo Brasil inteiro, ou estão se desligando da prestação de serviço ao SUS, porque não tem como trabalhar com um pagamento que não cobre nem o custo do hospital, muito menos dá condições do hospital se reequipar. Doutor, para a gente encerrar, então, a última questão é o repúdio do serviço civil obrigatório. Como é que funciona hoje? O estudante vai lá e cursa a faculdade de medicina durante 6 anos. Depois, ele precisa fazer durante 2 anos, me fugiu a palavra agora, especialização. Não, especialização não. Ele precisa fazer durante 2 anos. Assim, Karen, o indivíduo faz medicina, são residência, 6 anos. Isso. Durante 2 anos residência, ele pode fazer, e durante essa residência, 1 ano de especialização. Ou seja, são 8 anos. A proposta do governo federal é que a partir, que seja então feito mais 2 anos de prestação de serviços a hospitais públicos, e aí sim, depois desses 2 anos, ele faria essa residência de mais 2 anos. Então iria para 8 anos esse período todo de... Vamos organizar essas ideias. Primeiro, a residência médica já é serviço público. Sim. Porque o residente recebe uma bolsa de R$2.000 e poucos hoje, e ele trabalha exclusivamente para o SUS. Nos hospitais a gente faz residência, com uma carga horária de 60 horas semanais. Bem, então isso já existe, né? O que o governo quer fazer com essa proposta indecorosa é pegar estudantes de medicina recém-formados, no curso de 6 anos, dar a eles um registro provisório e botá-los para tapar o buraco dos lugares onde hoje não existe médico por falta de condição. Mas eles receberiam uma remuneração de qualquer forma. Só que o residente, além de prestar serviço, ele está aprendendo, ele está evoluindo do ponto de vista de aprendizado cognitivo. Você pegar um estudante que fez 6 anos de medicina, não tem experiência nenhuma no trabalho ainda, e botar ele numa cidade de 2.000 habitantes, onde ele tem que ir de canoa durante 6 horas, e achar que ele vai aprender alguma coisa lá, isso é só para quem não conhece nada de saúde. Por quê? E por que eu digo isso, friso isso? Porque dos argumentos do governo federal, do Ministério da Saúde, é que esses 2 anos poderiam servir, inclusive, como 2 anos cursados em residência médica. Isso é um absurdo, gente. O que essa pessoa vai aprender lá? Nada. Ele vai tentar atender aquelas pessoas de forma insuficiente, porque ele não tem experiência com o médico ainda, né, num lugar sem recursos. Então, isso é mais uma medida, é mais uma cortina de fumaça. Não há na proposta do governo nenhum único item de estruturação da saúde. Doutor, eu quero agradecer pela tua presença aqui. Eu acho que essa é uma questão bastante importante. Até convido que você volte aqui no outro dia para a gente discutir justamente, pontualmente, esta questão. Perfeito. Pode ser? Sempre à disposição. Muito obrigado pelo convite. Obrigada mais uma vez pela tua participação aqui com a gente. Obrigada.